Noite, companheiros. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu fiz com muito medo. Assim, sabe, sentidos humanos, eu tive muito medo. Inclusive, eu acho que eu fiz meu primeiro vídeo até desacreditando que fosse ser publicado, porque eu não conhecia nada. Porque eu fui lá no lugar e comprei um notebook e trouxe para casa, e trouxe aí, eu liguei e comecei a mexer. Ninguém me explicou de nada, então eu não sabia se eu podia ou não. Eu consegui conversar com algumas pessoas que eu logo procurei saber sobre religião. Aí eu consegui conversar com algumas pessoas até inteligentes, porque logo no começo já me desconsideraram, porque me parece que eu tinha escrito assim, as letras, as palavras de forma errada, alguma coisa assim. Eu já fui chamado a atenção. Quando aquela pessoa me chamou a atenção, eu logo percebi, poxa, a pessoa que me chamou a atenção é porque ele conhece do que ele está falando. Certo, eu recebi, aceitei a observação do companheiro, né? Eu aceitei a observação dele e me apresentei, já dizendo, né? Apresentando para ele a minha incapacidade de saber alguma coisa, porque na verdade eu sou um humilde. Eu estou saindo do interior, que a minha vida sempre foi o campo. Sempre foi o campo, floresta, sempre foi a margem da cidade. Quando eu comecei a aparecer no YouTube, conversar no YouTube, eu não tinha um hábito com a cidade, porque eu sempre fui homem de campo, eu sempre fui homem de natureza. Assim que eu comecei, eu recebi as primeiras contestações. E diante dessa contestação, eu vi que foi uma contestação inteligente, inclusive não no princípio, porque foi uma contestação até insultuosa. Ele contestou me insultando pela minha inabilidade. Agora, quando eu respondi para ele, apresentando vamos dizer, o meu status, né? Apresentando o meu status, para que ele soubesse o que esperar de mim, aí sim eu admirei o companheiro, eu achei muito gratificante de que o companheiro reconheceu e me respondeu, reconhecendo que, né, ele tinha feito um julgamento, não um julgamento, ele fez uma medida sem saber o peso. É isso que tinha feito, certo? Aí eu continuei conversando, mas acontece que eu estava muito apavorado, eu me sinto bem, porque é verdade, as pessoas, ateus, gnósticos, qualquer um que falam de crentes religiosos, que falam mal, que insultam, eu acho que porque esse companheiro esqueceu de quando é que ele acreditava, quando ele era aquilo que ele está agora contestando. Então eu senti o meu pai, eu tive meu pai como morto até os 14 anos de idade. Até os 14 anos de idade, a minha mãe sempre disse: teu pai é morto. Ela dizia que era um piloto. Aí eu fazia aquela imagem, né, do pai piloto. Mas na escola, quando perguntavam de pai, quando falavam de pai, quando tinham aquelas reuniões de pais, toda a coisa toda, eu ficava assim observando, puxa, não, ainda não tenho meu pai, sabe? Com 13 anos,
com 13 anos eu descobri que meu pai era vivo ainda. Meu pai era vivo. E eu senti uma emoção muito grande porque eu sempre tive interesse de saber sobre a genealogia, sobre a genética. Eu sempre tive interesse de saber sobre a minha origem, sobre a minha existência. E para mim, a minha árvore genealógica era muito importante, porque eu conheci minha mãe muito pouco, porque minha mãe conviveu comigo muito pouco tempo, assim, na juventude. Hoje, sim, hoje estamos ligados, porque na velhice, mas a minha infância e adolescência eu tive muito pouco contato com a minha mãe e nenhum contato com meu pai. Mas eu sempre pensando que sou onde sou dono, sempre procurando saber a minha árvore genealógica. Certo, de repente, claro, descobri que meu pai era vivo. Meu pai era vivo e era um cara importante, inteligente, que ninguém ia discordar, porque veja bem, o inspetor-geral do Banco Comércio e Indústria do Comende, o senhor Walter de Oliveira Borges, é meu pai. O Comende, ele faliu. O Comende faliu. E o meu pai, nesse tempo, era o inspetor-geral do Comende, no Brasil inteiro, inspetor-geral, quer dizer, inspetor, que sabe tudo, conhece tudo, sabe? O inspetor-geral, meu pai. Quer dizer, tem ideia de que para tirar o dinheiro de um banco inteiro tem que ser um homem muito rico, né? Muito rico, tem que ser um homem muito esperto, muito inteligente. É meu pai. Pro outro lado eu tenho também, do lado da minha mãe, outras histórias que sobre mais espiritismo, porque eu sou ateu, mas acontece que a minha mãe conta histórias e eu duvido qual é o homem que olha nos meus olhos e me diga que, olhando nos olhos da sua mãe, diga: eu não acredito no que você fala. Antes de mim, é minha mãe. É muito natural que todo meu inconsciente seja acreditando na minha mãe. Eu digo, toda a minha vida, é claro, dos 13 anos até os 35, eu não tinha muita relação com minha mãe. Dos 35 anos pra cá, tudo a minha vida foi entregue nas mãos da minha mãe. O meu primeiro carro eu nunca vi. A minha mãe dizia: não, nós precisamos de um carro, e para comprar um carro, compra, tá lá o carro acertado, você tem que ir lá para assinar. Que documento precisava? Eu não via, não olhava. Comprou meu carro. Aí precisava de comprar um terreno para construir uma casa. Comprou, eu não via nada. Eu precisava construir a casa, eu não via nada. Eu nunca vi as coisas que a minha mãe fazia. Quer dizer, o que era meu. E vou dizer uma coisa, eu me senti menos que outro. Bom, vou dizer uma coisa, eu estou onde eu estou, claro, eu dou graças por estar onde estou, porque eu sei
que os meus pensamentos, se eu tivesse poder e tempo anterior, com a falta de juízo da minha adolescência, talvez eu não estivesse vivo. E é só por estar vivo, eu estou feliz. Agora, eu sou um homem de muita paz. Eu sou um homem de muita paz. É claro que da minha infância, adolescência, maturidade, eu fui um homem bastante violento, revoltoso, pessoal. E vou dizer uma coisa, eu fiz muitos homens, muitos. Vi já nas calças. Olha, se eu estivesse escutando a história de alguns momentos que eu tive na minha vida, vou dizer a verdade, eu teria medo do personagem. Assim como eu durante a minha vida não tive medo de personagens. Um pouco antes de encontrar, pela descrição, pelo estado dele, pelo que me falava, pelo que ele fazia, eu tinha a imaginação desse sujeito, um baita de um alemão, tipo de alemão, um tipo de um artista de um filme assim, soviético, russo, grandão. Imaginava ele todo aquelas munição em torno dele, todo armado, todo, e grande, alto, grande, poderoso. Era a imaginação que eu tinha do sujeito, pelo que eu ouvia dele. Quando eu conheci esse sujeito, esse companheiro, coitadinho, era um senhorzinho, era um senhorzinho de 70 e poucos anos, muito esperto, é claro, puxa. Ele entrava na mata que subia, claro, ele conhecia, um catingueiro, mas que não tinha nem contato com armas. Armas tinha os companheiros que estavam ao redor. E os poderes sobrenaturais que ele tinha. Gente, eu estava com ele, eu conheci, eu vivi, eu ouvi falar dele. Depois de algum tempo, eu ouvia falar de mim. E quando eu ouvia falar de mim, eu imaginava, poxa, não é eu. Isso é o pensamento. É por isso que eu estou aqui como testemunha. E, gente, podem dizer que eu sou um cara de pouca bosta. Então, podem dizer que eu sou de pouca bosta, mas vou dizer uma coisa, eu não sou um cara de pouca bosta, não. Eu sou um cara de saco cheio. Eu sou um cara de saco cheio de pouca bosta. Eu torno ainda. Gente, fique com Deus. Longa vida.